Me dá imagens da mulher de 49 anos que infelizmente foi atropelada por um ônibus na manhã desta terça-feira. Essa daí é a Ângela, tá? 49 anos, mãe de uma filha de 17 anos, casada há mais de 30 anos e moradora desse local que fica na Glória, na zona centro-oeste de Manaus. Ela tinha acabado de sair de casa, gente, quando tudo aconteceu. Ela saiu caminhando pela calçada como fazia todos os dias para ir ao trabalho. A técnica em enfermagem trabalhava lá no Hospital de Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, mais especificamente no Joãozinho. Quando ela subiu a ladeira para ir para o ponto de ônibus, olha o que aconteceu. Ela foi surpreendida por esse micro-ônibus que fazia a rota para trabalhadores do Distrito Industrial. De acordo com as testemunhas, o motorista do ônibus disse que perdeu os freios e não conseguiu parar de jeito nenhum. A mulher foi arremessada contra o muro de uma casa e infelizmente não resistiu. É mais um caso de atropelamento que a gente traz aqui no Balanço Geral Manaus. O marido da Ângela conversou com a Record e lamentou o acidente. Ele estava desesperado. O Lucas Freire esteve lá mais cedo e você acompanha agora uma reportagem. Balança. Um acidente trágico. A vítima, Ângela de Oliveira Gomes, de 49 anos. A manhã desta terça-feira começou como qualquer outra para Ângela. Ela se despediu do marido e saiu para mais um dia de trabalho. O que ninguém imaginava é que aquelas seriam as suas últimas horas de vida. Imagens de uma câmera de segurança mostram os últimos momentos de Ângela. Por volta das 6 horas e 36 minutos, enquanto seguia o caminho de sempre até o trabalho, ela foi surpreendida e atropelada. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira aqui na Avenida Presidente Dutra, no bairro Glória, zona oeste da cidade de Manaus. A vítima é Ângela de Oliveira Gomes, de 49 anos. Segundo informações repassadas pelo próprio marido, a vítima tinha saído de casa com o objetivo de ir até o trabalho. Ela trabalhava no Hospital Joãozinho, aqui na cidade de Manaus. Foi quando ela vinha subindo essa ladeira, foi quando foi atingida por esse veículo particular de uma empresa aqui da cidade de Manaus. As informações que a gente apurou, inclusive, dão conta de que o motorista teria perdido o freio, e teria colidido com uma dessas barragens aqui. Foi quando ele avançou a calçada e atingiu a Ângela, que morreu no local. Ângela era mãe, filha e esposa. Ela deixou uma filha de 17 anos. Para Pedro, companheiro da vítima há 37 anos, o acidente foi uma fatalidade. Ainda abalado, ele relembra os últimos momentos ao lado da esposa e faz um alerta sobre os riscos na região. Eu ouvi o barulho, eu passei uma mensagem, meu bebezão, que barulho foi esse? Aí a minha prima disse, Pedro, acho que tua mulher morreu. Eu vi, ela estava de bruço. O corpo dela se projetou ali aquela coisa de segurança ali, espocou a face dela tudo e arrancou o membro. Está lá na parede o braço. Está na parede. Eu digo, pô, amigo, por que tu não se projetou direto? Tinha que acertar a mulher. Mas a velocidade foi tão bruta que desmembrou ela. O tênis está em cima da casa. Não sei se é atraso de rota, mas ele disse que perdeu o freio. Que situação. Nivaldo, primo de Ângela, tem uma borracharia próxima ao local do acidente. Ele conta que esse não é o primeiro caso e reclama da falta de segurança na área. Acontece, eu tenho um comércio ali embaixo, que fica perto, e eu trabalho lá mais de olho aqui, porque já entrou esses carros sem freio até lá em casa também, entrou no vizinho do lado e no outro. E quase toda semana assim tem um acidente aqui, é muito perigoso. Quando ele vem sem freio, já passou, foi caminhão que quase pega minha mãe e meus irmãos lá embaixo, entendendo? Que eu moro bem aqui na curva, entendendo? E é muito perigoso de onde eu moro, que a gente tem que estar todo o tempo sentado e olhando, que é muito perigoso. Quando o carro vem sem freio, não dá nem para segurar. Outra moradora, preocupada com os filhos, também destaca o perigo constante. Segundo ela, a ausência de sinalização adequada coloca em risco quem vive e circula pelo bairro. Agora, meus filhos sempre passam mesmo aqui, entendeu? Que eu venho deixar na escola, tá entendendo? Durante umas 6 horas, 6 e pouco da manhã. Então, inclusive, eu passei agora com meus filhos, foi que eu vi esse acidente, as crianças passando mal, entendeu? Eu tô em choque, muito perigoso, entendeu? A gente precisa ter um apoio aqui pelos povos, Porque, mano do céu, eu tô aqui e só Deus sabe. Agora se põe uma situação.
Os números de acidente em Manaus são alarmantes. Entre 1º de janeiro e 17 de fevereiro, 26 pessoas perderam a vida no trânsito da cidade. Um dos casos mais recentes aconteceu no dia 22 de janeiro, quando um jovem morreu após ser atingido por um micro-ônibus, desgovernado enquanto caminhava pela calçada da Avenida Djalma Batista. No caso de Ângela, a falta de sinalização na região levanta questionamentos. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e a Delegacia de Trânsito deve investigar as causas do acidente. Vamos voltar para o local onde tudo aconteceu. A Débora Christie está por lá, porque o que deve estar passando a família da Ângela agora não é brincadeira, gente. Só quem perde um parente dessa forma consegue imaginar a dor que é, pela forma com que tudo aconteceu, tá? Débora, você está aí no local onde a dona Ângela viveu por muitos anos, onde era conhecida pelos moradores, que agora, infelizmente, Débora, estão lamentando esse acidente, né, minha amiga? Tô contigo. Conta tudo pra gente. Oi, Alisson, bom dia mais uma vez. Estamos aqui no Beco Capucho, aqui na zona oeste de Manaus, onde a dona Ângela, de 49 anos, ela morava aqui no local. Essa aqui é a casa da dona Ângela, esse portão prateado aqui. A nossa equipe chegou para tentar falar com os familiares, porém eles não querem falar com a nossa equipe. Tudo bem, a gente entende, é um momento de dor, é um momento de luto. Todos os dias a dona Ângela saía aqui dessa porta e ela fazia esse percurso aqui no Beco Capucho. Ela andava aqui no local. A dona Ângela, ela cresceu aqui nesse bairro, ela cresceu morando aqui nessa casa. A nossa equipe falou com algumas pessoas, vizinhos, conhecidos. Já eles vão falar com a gente aqui, mas está todo mundo arrasado, Alisson. As pessoas lamentam muito a morte da dona Ângela, porque ela era uma vizinha querida. Ela mora há mais de 30 anos aqui, ela cresceu, ela nasceu aqui nesse bairro. A sua mãe morava aqui nessa casa, logo em seguida ela passou a morar também e ela cresceu aqui. Foi exatamente esse percurso que a dona Ângela fazia todos os dias para ir trabalhar. Ela que era enfermeira e trabalhava no Hospital Joãozinho, na zona leste de Manaus. As câmeras de segurança aqui do estabelecimento registrou toda a ação, inclusive, Alisson, no momento que a dona Ângela foi atropelada, as imagens são chocantes. A gente está aqui no local e tem muito sangue. Até o tênis que a dona Ângela estava usando era esse aqui. Na hora da colisão, o tênis voou aqui do local. Ela foi atropelada aqui, onde estão esses dois meninos. E essa colisão foi tão grande, Alisson, que o tênis da dona Ângela, ele veio parar aqui no outro lado. Esse tênis rosa com preto. Aqui no local, a gente percebe também que tem muita marca de sangue. Na hora que ela foi atropelada, o braço dela foi arrancado. Uma cena horrível, algo muito forte. Os moradores aqui do bairro, eles ficaram apavorados com a situação, Alisson. Inclusive, a gente está aqui, a gente está vendo de perto, acompanhando. A gente fica angustiado de passar essa informação, porque aqui, ó, tem muito sangue. A dona Ângela foi esmagada, totalmente esmagada. Teve o seu braço arrancado por conta aqui no local. Ainda tem muita marca de sangue também. Não deu nem tempo da dona Ângela correr, porque esse motorista, ele passou aqui na avenida em alta velocidade. E também, as pessoas relatam aqui que na hora do momento, ele ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou chegar aqui no local para fazer o resgate desse homem. Ele quebrou a perna direita. Não se sabe se ele estava embriagado ou se ele veio em alta velocidade, acabou perdendo o controle. Ninguém sabe o que de fato aconteceu para que esse acidente acontecesse aqui no local. A gente percebe que na hora que esse micro-ônibus ele desce aqui, ele vem em alta velocidade. E era bem aqui, ó, que a dona Ângela, de 49 anos, estava. Na hora, Alisson, quando apareceu esse ônibus, não deu nem tempo sequer dela pelo menos tentar pular aqui para o lado ou desviar, porque ele veio em alta velocidade. E aqui é uma via que não tem uma sinalização adequada. As pessoas não respeitam o local.
aqui dá acesso à colina, o campo de futebol muito conhecido, onde tem jogos do Amazonas que acontecem aqui. E esse local, ele é um local movimentado. E a gente percebe também que é uma rotatória. A gente vai falar agora aqui com o agente de trânsito, Rafael Cordeiro. Bom dia, obrigada pela sua participação. Mais um caso de acidente registrado na capital amazonense. Infelizmente, eu queria que o senhor avaliasse como é que o senhor avalia, o senhor que entende do assunto, o senhor acha que a sinalização aqui do local é uma sinalização adequada ou acidentes podem acontecer com frequência aqui? Bom, Alisson e a todos os telespectadores, bom dia. Bom, Débora, a sua pergunta ela é muito bem-vinda e vai ao encontro do questionamento dos moradores da região. Quando nós falamos de mobilidade urbana, de acidentes, de trânsito, a gente precisa olhar todo o conjunto, né? Normalmente, trânsito, a gente tende a achar que temos que olhar somente para o veículo. Não, precisamos olhar para o pedestre. Você vê aqui no local, temos um declive, ou seja, a popular ladeira. E além de ter esse declive acentuado, nós temos uma curva acentuada. Neste momento, Alisson, quem acompanha o programa, não tem nenhum ônibus ou caminhão de grande porte para fazer aqui o contorno. Ele não consegue. Ele precisa dar ré para que ele possa seguir o seu itinerário rumo a Constantino Nery. Então, o que a gente observa aqui, Débora? O básico, o essencial não tem. O pedestre é colocado diariamente em risco, não tem calçada. Olha como as condições do passeio público não existem. Se houvesse um mínimo de mobilidade, de investimento de política pública, de fato, na nossa cidade, em que preservasse o mínimo, que neste caso seriam a calçada ou o passeio, com certeza a dona Ângela não precisaria estar na via, estar na pista e possivelmente estaria aqui, em vida, trabalhando, conversando com a sua filha, com sua esposa, enfim, vivendo a sua vida de forma normal, mas não é isso que a gente observa em toda a cidade de Manaus e contribui. E o que o poder público pode fazer diante desses riscos diários? Atuar no campo da prevenção, implementar medidas a fim de mitigar, a fim de amenizar. E os moradores pedem, por exemplo, aqui uma solicitação dos moradores aqui que a gente ouviu, uma solução até simples, quebra-mola, para obrigar o condutor que por aqui transita a diminuir, a reduzir a velocidade. E aí evitar que um possível problema de ordem mecânica, como foi alegado pelo motorista do micro-ônibus, não venha a vitimar outras pessoas. Então, muito pode ser feito, mas a gente observa que nada na prática é realizado verdadeiramente. O motorista, ele disse que foi um problema no freio que ocorreu esse acidente. Ao seu ver, o senhor que é especialista nessa área, o senhor acha que de fato foi isso? Ou possa ser que ele estava embriagado, ou ele estava mexendo no celular, ou ele veio em alta velocidade? O senhor vendo o vídeo e analisando, o que o senhor acha? Bom, quando a gente observa de forma fria, né, o vídeo, Alisson, você pode ter inúmeras possibilidades, como você bem mesmo trouxe na sua pergunta. A questão toda, felizmente, o Departamento de Polícia Técnica esteve no local. A versão do condutor, será que condiz com a realidade? Bom, a perícia vai analisar para verificar se, porventura, de fato, o veículo, o micro-ônibus, apresentou problema no freio. Se não tiver apresentado problema no freio, possivelmente esse motorista ou estava desatento, possivelmente manuseando o celular, ou até mesmo cansaço, a fadiga, pode ter cochilado em um momento, um segundo, vindo a perder ali a atenção e, lamentavelmente, vindo a tirar a vida da dona Ângela. Então, são muitas possibilidades, sim, Débora. A falta de atenção e toda e qualquer ocorrência envolvendo acidente de trânsito tem como origem o fator comportamental, ou seja, a conduta do condutor, um excesso de velocidade, dirigir segurando o celular, entendeu? A falta de atenção proporciona situações fatídicas como essa no trânsito, não só em Manaus, mas a nível de Brasil, a nível mundial. Então, é preciso sim que o Instituto de Perícia, né, o Departamento de Polícia, faça as investigações devidas para verificar se de fato procede ou não. E se não procede, ensejar sim, o condutor precisa ser penalizado. Foi uma vida que foi ceifada, arrancada
do seio da sua família e que a sociedade precisa entender que o trânsito não é brincadeira e que nós precisamos, como diz o código, a todo momento estar conduzindo o nosso veículo de forma atenta e segura. Rafael, muito obrigada, viu? Bom dia para você, obrigada por falar com a nossa equipe. A gente segue aqui porque agora a gente vai falar com uma moradora, uma amiga da dona Ângela que mora anos e anos aqui no local. A gente segue andando aqui na avenida onde aconteceu todo esse acidente, na Avenida Dutra, aqui na zona oeste de Manaus. Vamos agora falar com uma moradora antiga aqui no bairro que conhecia a dona Ângela. Querida, bom dia, estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu queria que a senhora contasse pra gente, desde já deixo aqui os meus sentimentos, eu sei que é um momento muito difícil. A senhora era amiga da dona Ângela. Eu queria que a senhora me contasse quais são as lembranças que a senhora tem em mente enquanto a dona Ângela estava viva. Como que ela era? Era trabalhadora, né? Cuidava de dentro de casa, né? Trabalhadora, né? Estava indo para o trabalho e aconteceu esse acidente hoje com ela. E ela cresceu aqui no local, né? Cresceu aqui no local, aqui mesmo, aqui no beco. Agora eles estão lá no ME para cuidar o corpo deles, para enterrar. E todos os dias a dona Ângela fazia esse percurso? Saía da sua casa, ia para a parada de ônibus, pegar o ônibus cedo? Ia, todo dia. Qual é a última lembrança, assim, quando a senhora para pensar na dona Ângela? Qual a lembrança que vem na sua mente dela? Ela é uma gente boa, né? A gente boa, a dona Ângela, né? Gente boa é ela. É um momento difícil, né? É um momento difícil mesmo pra gente. A senhora viu quando isso aconteceu? Foi hoje de manhã, agora de manhã, né? Que eu vim comprar para a pessoa me falaram. A senhora não viu quando de fato aconteceu? Só soube por informações? Informação. Muito obrigada, bom dia para a senhora. Agora a gente vai falar com o parente da dona Ângela. Ele que tem essa borracharia bem na frente de onde aconteceu esse acidente. Vamos atravessar aqui. Bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo no Balanço Geral. Eu queria que o senhor contasse pra gente, eu sei que é um momento difícil, deixo aqui os meus sentimentos pro senhor, pra família. Por causa que é um parente assim meio distante, né? E eu não quero comentar a respeito da família deles, né? Mas o que a gente tem é uma dor assim, porque são vizinhos também de perto e muito amigo aqui do pessoal. E a gente queria pedir também uma providência, porque eles só vão fazer uma coisa depois que a mulher perdeu a vida aí nesse local aí, que é muito perigoso, tá entendendo? Inclusive que eu moro aqui desde 63 e eu venho presenciando porque eu trabalho aqui todo dia e estou participando de vários acidentes que está tendo aqui nesse retorno. Esse retorno realmente é muito perigoso, porque não é o primeiro, são vários que toda hora eu estou aqui e estou presenciando os acidentes. E se for contar, a gente não perde assim um número, porque fica muito difícil de ter uma rua dessa aí que está faltando até ele recapear lá, que é muito liso, é perigoso. Tem várias pessoas que sofrem acidente aqui, com dela agora foi fatal, né? Inclusive o senhor falou também para nossa equipe que já 2 vezes já aconteceu um acidente aqui no local, o ônibus invadiu a sua borracharia, como é que foi? O ônibus ele não invadiu, mas ele passou aqui perto, que pegou até no teto da casa e inclusive um carro entrou direto aqui e varou lá para dentro, ao local aqui. E já teve vários que ele passou para cá, e muito acidente mesmo tem. Aí, inclusive, aquele, não sei o nome daquele ali, Dente de Dragão, que ele está todo danificado devido aos acidentes que estão ocorrendo aqui na área. Eu espero que eles tomem providência aí e venham dar uma olhadinha aqui, falar até comigo que eu mostro para ele onde é que está faltando recapear, porque é muito liso, cheio de pedra lisa, tá entendendo? Não é só o primeiro não, são vários. Agora esse que foi um fatal aí, né, com o vizinho aqui próximo, tá bom? E é isso que tem que falar aí para ver se ele vem tomar providência. Muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor. Pois é, Alisson, esse morador acabou de relatar aqui pra gente que esse dente de dragão aqui, ó, ele está todo danificado por conta de acidentes que acontecem aqui no local. Como vocês podem ver, não tem nenhum dente praticamente aqui, ó. Esse aqui, o caso é bem complicado e é difícil. A morte da dona Ângela, o motivo ainda não sabemos, mas a polícia está investigando para saber o que aconteceu. Nesse exato momento, o que esse motorista desse micro-ônibus ele estava fazendo? Será que ele estava mexendo no celular? Ele estava embriagado? Perdeu o controle do veículo?
A polícia está investigando para saber. A perícia veio aqui no local. Ainda há pouco, 5 minutos antes da nossa equipe chegar, eles fizeram a remoção desse micro-ônibus. Aqui o local ficou bem interditado, mas como vocês escutaram que o Rafael disse, aqui não tem uma sinalização adequada, não tem uma faixa de pedestre. Aqui, ó, é a entrada do beco onde a dona Ângela morava. Se tivesse uma faixa de pedestre adequada aqui no local, ela poderia passar aqui, ó, com tranquilidade, sem se preocupar, sem correr risco de vida, mas não. Infelizmente, ela perdeu a vida de uma forma tão trágica. Uma senhora de 49 anos que morreu dessa forma. Agora, só restam as lembranças, a saudade da dona Ângela. Os seus amigos estão aqui no local, a família está muito debilitada, a família está sofrendo, eles não querem falar. E como eu disse, eu volto a dizer, a gente entende, eu não conhecia a dona Ângela, mas a gente pode sentir a angústia, a gente pode sentir a dor que a família sente. É uma situação difícil. Infelizmente, saiu para trabalhar 6h30 da manhã e mais uma pessoa que não volta para casa. Alisson, eu volto com você. Débora, obrigado pelas informações. Agradeço ao Rafael também por conversar com a equipe da Record. Agora é o seguinte, não sei se a Débora está me ouvindo, vou manter as imagens ao vivo aqui da Débora Christie. Para você que está em casa, ligadinho no 15.1, chegou agora, está acompanhando o Balanço Geral Manaus, a Débora está mostrando o local exato onde uma mulher de 49 anos morreu depois de ser atropelada na manhã de hoje, tá? E tem um detalhe que me chamou muita atenção. No exato local onde a dona Ângela foi atropelada, tem barreiras de contenção na frente de uma casa. Ou seja, se o morador da casa já se preocupou com isso, é porque muito provavelmente outros acidentes já aconteceram no local. Algum carro invadiu a casa, por isso o morador colocou essas barreiras de concreto aqui, ó. Inclusive, uma delas foi arrancada no impacto da batida desse micro-ônibus. Aí tem um outro detalhe já no vídeo, tá? Pode colocar o vídeo todinho aqui no telão, por favor? Pode encher a tela com vídeo, somente. Quando a dona Ângela está caminhando, você repara que ela caminha o tempo todo pela calçada, tá? Primeiras horas da manhã, ela faz esse trajeto todos os dias, já conhece muito bem o trânsito na região, estava esperando se aproximar mais do estádio, da colina, para poder atravessar a rua, porque lá sim, lá tem uma faixa de pedestres. Só que tem um trecho que a dona Ângela precisa sair da calçada e ir para a pista. É justamente nesse momento, quando ela sai da calçada e vai para a pista, que o micro-ônibus atinge ela em cheio e ela acaba morrendo. Olha só, ela já está caminhando pela rua. Ela ainda tentou voltar para a calçada. A gente consegue ver rapidamente nas imagens. Ela ainda coloca a perna esquerda na calçada, mas infelizmente era tarde. Olha lá, quando ela vê o ônibus, ó, ela tenta voltar, mas não dá tempo. O que eu quero dizer com isso? Pode voltar aqui para mim. Independente da dona Ângela estar na pista, estar na calçada, o acidente iria acontecer. Sabe por quê? O motorista estava em alta velocidade, gente. Aí tem um outro detalhe. No fim dessa via que ele estava descendo, existe um retorno. Ou seja, não tinha por que essa velocidade toda descendo essa ladeira. Ah, mas eu perdi os freios. Ok, mas se tivesse perdido os freios numa velocidade mais reduzida, muito provavelmente conseguiria ter evitado esse acidente. Jogava o ônibus para uma outra direção, tentava descer a ladeira até o fim. Qualquer decisão seria melhor do que atropelar a dona Ângela de 49 anos.